Sônia, é um prazer ter você aqui comigo hoje para conversarmos sobre Feng Shui. Queria que você se apresentasse para as pessoas. Oi, Sandra. Oi, pessoal. Meu nome é Sônia Bondesan, eu sou naturopata, trabalho com terapias holísticas há 20 anos e hoje vou falar sobre a técnica de Feng Shui. O Feng Shui, ele é uma técnica milenar, tem mais de 3.000 anos, que ele iniciou na China, foi para o Japão e depois se estendeu para o Ocidente, mas com as formas mais resumidas, né? Então, mais compactas. Então, foi para a Europa, para os Estados Unidos, veio para o Brasil, mas as técnicas elas são mais compactas do que todo o conhecimento que tem na China e no Japão. Tem a ver, né? Mexe muito com a medicina tradicional chinesa, com o Yin Yang, com os ciclos da construção e da destruição, com a I Ching, com até mesmo também com a astrologia chinesa. Mas aqui para o Brasil ele veio bem resumido mesmo, né? E eu tive contato a primeira vez numa palestra e eu descobri que o Feng Shui, às vezes o problema numa casa, né? Então o Feng Shui ele vai trazer a harmonização de um ambiente. E nessa palestra eu descobri que as pessoas podiam ficar, tinham alguns problemas, dores, insônia, irritabilidade, algumas coisas, né? Alguns sintomas que poderiam estar Relacionados? relacionados à casa. Então, quando eu, depois dessa palestra, eu resolvi fazer os estudos, tudo, para usar no meu consultório também, né? Então, porque muitos clientes, eles apareciam com sintomas e os sintomas não melhoravam. Quando eu depois da técnica, comecei a perceber, comecei a verificar como era a situação da casa do cliente, porque às vezes o cliente vinha com uma dor ou com algum sintoma, e eu pedia para ver para ele me mostrar mais ou menos como que era a casa, o desenho da casa, como estavam colocados os móveis e tal, e às vezes o problema era na casa mesmo, eles faziam as modificações e melhoravam os sintomas. Então é muito importante, né, na casa você ter algumas dicas, algumas noções do Feng Shui para que isso daí não aconteça, para não atrapalhar a vida a sua vida no geral. Existem escolas de Feng Shui e tem a escola da bússola, né, que ela faz todo o trabalho se orientando pela bússola, e tem a escola do Baguá, né, a escola do chapéu preto. Essa escola ela trabalha com octógono, né, que é uma figura geométrica de 8 lados, e cada lado está relacionado com as áreas da vida. E no centro tem a nona área, que é a área da saúde. E eu trabalho com esse tipo de Feng Shui, o do Bagua. Então, você tem as áreas da saúde, que fica no centro, tem a área do trabalho, da espiritualidade, da família, da prosperidade, do sucesso, dos relacionamentos, dos amigos e da criatividade. Então, são essas 9 áreas que um ambiente pode atrapalhar a nossa vida se estiver em desarmonia, né? Então, pode bloquear alguma área, vai depender de como que está. Se tiver alguma área faltante, também pode bloquear. Então, é muito importante ter esse conhecimento, né? Como você está na sua casa, como a sua casa te acolhe, para ver se tem alguma coisa que está impactando na sua vida relacionada à casa.
É muito interessante, gente, porque a Sônia ela fez Feng Shui em todas as casas que eu já morei. Funciona muito, 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 muito. É incrível como muda a energia a partir do momento que às vezes você só faz a mudança de um objeto de lugar, né, Sônia? Porque às Isso. vezes não precisa fazer assim grandes projetos. E o que eu gosto na Sônia é isso, ela é minimalista porque ela vai utilizar aquilo que você tem e às vezes só trocando de lugar e orientando com relação a um objeto de uma cor, uma pedrinha, um quadro, porque você não precisa sair pintando, né? Cada área que a Sônia falou tem uma cor, né, Sônia? Sim. E daí você não precisa sair pintando todas as paredes para ficar tudo colorido. Na realidade, é só você trabalhar com coisas simples para ativar a energia daquela área. E você pode fazer o Feng Shui num ambiente só ou na casa toda, né, Sônia? Exatamente. Então, o Feng Shui, você pode ativar, né? A gente fala ativar uma área. Então, ativar uma área é você colocar algum objeto, alguma cor, alguma forma que represente aquela área. Então, vamos supor, a área do trabalho. A área do trabalho, você pode ativar com a cor preta ou azul marinho, né? A forma dela é irregular, quer dizer, você pode ter algum quadro com uma pintura abstrata, ou você pode colocar o elemento água. Então, muitas casas têm fontes, ou então vasos com água na área do trabalho, porque ela representa essa fluidez, né? Então, cada área você tem três formas para ativar, ou pela cor, ou pela forma, né? Quadrado, círculo, triângulo, ou pelos elementos, né? Da medicina, fogo, terra, água, ar, desculpa, água, Metal. ar não, metal e madeira, Madeira. né? É que eu estou mexendo com os 4 elementos e aí então, você pode fazer essa modificação. Então, quando o Feng Shui veio para cá, para o Brasil, então o pessoal achava, né, assim, até exagerava. Então, muitos queriam colocar, vamos supor, na área da espiritualidade, um Buda ou uma Nossa Senhora de 2 metros. Isso daí não tem necessidade. Por quê? O consultor, ele tem que ter muito respeito, levar em conta o que o cliente gosta, o que o cliente sente, né? Então, vamos supor, se você vai fazer um Feng Shui numa pessoa que não é católica, ou não tem essa crença, não tem nenhuma crença, ou então a espiritualidade para ela não tem a ver com imagem de santos, alguma coisa, como que você vai colocar, né? Então, tem que ser sempre da forma que o cliente entende, né? Então, eu já tive muitos clientes que falavam assim, não, espiritualidade para mim, um quadro com uma imagem de uma montanha, de um mar, de alguma coisa, me transmite paz. Então, é isso que vai ser colocado na área. E nem sou eu que coloco, né? Então, eu faço todo o processo, o projeto, né? Faço o cálculo, tudo, e oriento através de ideias, né? Que a pessoa pode fazer. Isso é muito legal, porque a pessoa fica, ela se inclui, né? Ela fica inclusiva nesse projeto, que é o certo, né? Muitos consultores falam, não, tem que por isso e acabou. Não, a pessoa tem opções, né? Então, cada área ela vai ter opções. Então, eu dou alguns exemplos no relatório e a pessoa vai ter as opções do que colocar em cada área. E isso é muito importante porque você vai Sua energia, né? É a energia da sua exatamente, casa, é o seu lugar. você vai colocando e aos poucos vai sentindo, né, que a harmonia está se fazendo. E eu vim aqui hoje para dar algumas dicas, né, no Feng Shui. Então, vamos começar. Quando você tem a porta de entrada, ela tem um fluxo, né? Então,
o Feng Shui, ele trabalha muito com a energia, o fluxo de energia. Então, imagina você abrir uma porta entrando um ar, tá? Você entra o ar e entra a energia junto. Então, essa porta de entrada, ou qualquer porta de entrada na sua casa, ela não pode ter um bloqueio no fluxo. Então, muita gente, você abre a porta, mesmo numa garagem, por exemplo, né? Não é só a porta da entrada da casa, às vezes a porta da garagem. Então, você tem uma garagem, uma porta de entrada, com muitas coisas entulhadas, às vezes no meio do caminho, com pouco recurso para você andar, para você se movimentar. E aquilo às vezes são coisas paradas que não se usa, não faz nada. Isso daí é muito prejudicial. Eu já vi muitas casas assim, com muitas plantas, mas não arrumadas, né? Sabe quando você deixa a planta crescer, crescer, crescer e ela começa a tomar a forma da casa e às vezes você nem sabe onde que é a entrada. A planta é ótima, mas ela também não é saudável desse jeito. Ela está bloqueando a porta, né? Então, tudo que bloqueia o fluxo de energia, ele vai bloquear também a sua prosperidade, o seu caminho, o seu discernimento, porque a pessoa também começa a ficar meio que estagnada, né? Então, a porta de entrada é muito importante, não a porta de entrada só da casa, mas de qualquer cômodo da casa, qualquer lugar, porque é importante manter esse fluxo. O ar, ele tem que entrar, a energia tem que entrar em todos os cantos da casa, né? Outra coisa. A gente pode, vou te interromper um minutinho, a gente pode falar assim, uma porta que está emperrada, né? Uma porta que não abre completamente. Isso, também é ruim, prejudicial. Né? Então, uma porta estragada, com barulho. Barulho em porta, eu tenho aquele sprayzinho lá de porta, lubrificar. Começou a fazer lubrificar, fez barulho já. Então, é uma manutenção de coisas que você pode estar sempre se preocupando, né? Porque aquele ranger da porta não é agradável. Tanto é que tem muito filme de terror que tem os suspense e tudo, mostra o ranger da porta, né? Então, uma porta estragada, descascada, rachada, com esse ranger, né, não é saudável para o Feng Shui. Então, imagina a casa como um corpo, né, como um organismo. Né? Se você está deixando uma porta, né, é como se você tivesse precisando de óculos, né? E não enxerga e não vai no médico para usar o óculos. Então, a porta, janelas, tudo é importante ter a manutenção. Não só isso, a manutenção da casa toda, né? E às vezes, tudo bem, a gente não tem dinheiro, mas a gente tem um jeitinho de arrumar, né? Outra coisa, o encanamento, as goteiras, torneira gotejando, vazamento, isso daí demonstra fluxo que está esvaindo, que está indo embora, e o fluxo da prosperidade. Então, às vezes, a pessoa está vendo que o dinheiro está indo embora, não sabe onde, e tem vazamento na casa. Então, é muito importante perceber se esses vazamentos, né, se todo o encanamento está bom, se está em ordem para evitar isso. Já que a gente vazamento é desperdício, né? Exatamente. É desperdício, dinheiro, é o seu dinheiro que está indo pelo ralo, literalmente. Exatamente. O banheiro também, o banheiro é impecável, né? Ele precisa... O que é um banheiro? É onde você despeja o que não te serve mais, né? Então, o banheiro, ele precisa estar muito limpo, a porta fechada, a tampa da bacia fechada. Eu sei que a maioria dos homens não tem uma dificuldade nesse sentido, mas é muito importante. Por quê? Porque, vamos supor, num prédio, né? Você tem
na mesma coluna, né, que tem o banheiro, tem de muita gente. Então, você deixa aberto, então aquele encanamento, da mesma forma, está vindo de cima, né, ou de baixo também. Vamos supor que tem algum entupimento de algum dos vizinhos, apartamentos? tal, né? Então, isso daí pode ser prejudicial para o seu apartamento. Eu fiz um Feng Shui que precisou fazer uma cura num dos banheiros, né? Que era o banheiro lá do casal. E não tinha nada a ver com o apartamento. Tinha a ver com um apartamento de cima. E eu utilizo também, não só o Feng Shui, mas a radiestesia, né? Então, mexo muito com a radiônica e é um conjunto muito legal de se fazer, né? A radiônica com O Feng Shui. Feng Shui, porque muitas curas você pode usar através das placas de radiestesia, né? Então, nesse caso desse apartamento, foi colocado um gráfico de radiestesia, porque o único banheiro do apartamento que tinha um cheiro horrível. E eles tinham acabado de fazer reforma, tudo, eles tinham acabado de mudar e falavam assim, ó, não sei da onde que vem esse cheiro. Não tem uma coisa, né, para explicar da onde que vem esse cheiro. E só naquele banheiro. E o problema foi detectado que era de um vizinho. Então, a gente colocou uma placa e esse gráfico, ele eliminou o cheiro do banheiro. Por quê? São as energias de outras pessoas que estavam invadindo o banheiro do cliente. Claro que no caso de um apartamento, isso fica... a tendência de acontecer é muito maior, né? Porque estão todos como é que a gente pode falar? Todos os cômodos na mesma estrutura. Exatamente. Na maioria das vezes, é claro. É bem... Outra coisa no banheiro, muita gente faz reforma em apartamento e utiliza um lavabo, por exemplo, para complementar uma área, né? Então, tem que entender que esse lavabo, tanto em cima como embaixo, pode ter continua sendo lavável, provavelmente. Continua sendo lavável, então precisa ter muita, assim, você tem que pensar muito no que você vai colocar lá. Então, eu tive um cliente que o lavabo, eles fizeram uma extensão da cozinha. E nessa extensão, o que eles colocaram? Os mantimentos, as frutas, os alimentos. Aí eu perguntei, né, para a cliente se os alimentos estragavam com rapidez. Ela falou, estragam mesmo. Eu falei, então, porque você está deixando debaixo de um banheiro. Para você não é mais banheiro, mas para quem está em cima e quem está embaixo, ainda é banheiro. Então, a energia continua fluindo como banheiro. A energia continua, né? Então, às vezes a gente acha que, vou fechar uma porta, vou fazer uma coisa, a energia não vai. Não, a energia, ela espalha, né? Energia é energia, né? É energia. Então, ela se espalha. Então, quando ela mudou, ela fez uma modificação, né? Sem ser estrutural, de reforma, nada, porque o Feng Shui, às vezes, é necessário, e às vezes não. É como você falou, eu sou bem minimalista, a gente resolve bem simples. Então, ela mudou os mantimentos para um lugar e colocou outras coisas lá, material de limpeza, fez uma outra modificação e ajeitou o problema da alimentação, né? Da alimentação que estragava, que ficava... Então, olha como é importante isso, e que muitas vezes as pessoas acham, imagina, isso daí é besteira, bobagem. Mas é uma coisa de 3.000 anos. Então, eles descobriram há 3.000 anos atrás. Eu esqueci até de falar que na Índia, então, toda essa parte de Feng Shui, ela está voltada para o Oriente, né? A preocupação de você se sentir bem no ambiente, isso daí vem do Oriente. E tem o Vastu também, que é um Feng Shui indiano. Eu esqueci até de falar, então, quer dizer, o Oriente, ele se preocupava com tudo, né? Então,
realmente de uma forma holística. Você vive de uma forma holística, pensando em você, no seu corpo e no seu ambiente também, no ambiente que você vive, o seu entorno, para trazer um equilíbrio melhor para você. E Que lá na mais que a China, gente né, pode Sônia, falar? assim, vou aproveitar o seu gancho aí. Lá na China, até hoje, né, eles estudam, assim, as construções, elas são feitas baseadas no Feng Shui. Né? Sim, Eles levam isso em consideração, isso é muito importante, né? isso, nas universidades, tanto China como Japão, é matéria na área de arquitetura e engenharia, o Feng Shui. Por quê? Porque você pode também, dependendo de uma construção, você pode prejudicar alguém. Então, que se chama o Feng Shui agressivo, né? Que hoje em dia eles fazem o mínimo possível. Mas aqui, por exemplo, aqui no Brasil, ninguém entende. Vou dar um exemplo no Jabaquara, naquela região que tem os prédios do Itaú. Tem um prédio eu não lembro da rua, mas ele tem uma ponta. Ele foi feito, como acho que o terreno era meio irregular, então ele foi feito em formato de ponta. E essa ponta, para onde ela dirige, é uma seta. Então, às vezes, a gente também tem pontas, né? A gente tem na nossa casa uma quebra, né? Uma parede vai até um pedaço, faz uma ponta. Onde tiver essa ponta, se você ficar muito tempo, se você tiver uma planta, pode observar, a planta ela não vai ficar bem naquela região. E quando você tem essas pontas em prédios que apontam para algum lugar, pode ser comércio, pode ser lugar de residencial, as pessoas de lá não vão ficar bem. Então elas podem sentir dores, sentir desconforto. Por quê? É uma energia que ela tá contínua, né? É como se ela estivesse jogando uma seta continuamente e as pessoas podem ter dores, Eu né? sei esse E prédio, ele faz desconforto. um bico assim, né? É literalmente Isso, como se fosse um triângulo. Eu sei qual é o prédio que você está falando exatamente. ali na região da Zona Sul. Então, é bem importante isso nas construções. Outra coisa importante nas construções é o formato certo, né, para um imóvel, para construir uma casa, é em formato de quadrado, retangular, mas sem recortes. Hoje em dia é muito bonito você fazer uns recortes, tem prédios que tem recortes, tem o elevador no meio do apartamento, né? Você entra, o elevador está no meio e em volta você tem todo o apartamento, né? Isso daí é muito ruim, muito prejudicial, porque o elevador é um buraco, né? E ele está bem no centro do apartamento, que é a área da saúde. A área da saúde é a área da saúde das pessoas que moram lá, né? E o que acontece? Já fiz trabalho em apartamentos assim, e os moradores, porque geralmente você mora, sei lá, o primeiro ano tal, não sente nada. A partir do primeiro ano, você vai começar a sentir os sintomas. Então, um dos filhos do casal estava com problemas psíquicos, começou o marido estava com problema de pressão e coração, a prosperidade caiu, assim, de uma forma absurda. Então, olha como isso interfere, né? Então, ainda não se tem consciência aqui, né, sobre a forma de construir, voltada para esse pensamento, né, do Feng Shui. Então, você pode prejudicar, sim, pessoas na questão do formato. E, às vezes, você tem faltas nessa planta que não dá para ser arrumada, não dá para ser curada. Porque, por exemplo, falta uma área. Geralmente, as áreas que faltam é a área de prosperidade, de relacionamento. Isso daí que é o fundo, né? O fundo de um apartamento, de uma entrada de uma casa,
E às vezes você não tem como curar, porque você não tem nada em volta, não tem prédios em volta para poder pôr um espelhinho, por alguma coisa, para fazer essa cura. E fica, né? Eu tive um caso que não tinha como curar uma área de relacionamento, e a pessoa realmente não tinha ninguém. Era uma pessoa sozinha, não tinha ninguém e não tinha como curar. A única cura era sair. Mudando de lugar. Exatamente. E teve um outro caso que também foi feito um paliativo de cura, porque também era uma área de prosperidade que faltava, mas as pessoas não podiam naquele momento sair. Então foi feito, às vezes a gente faz um paliativo, fiz com gráfico de radiestesia, cristais, com algumas curas, mas assim, é um paliativo, né? A pessoa tem que estar ciente que vai ficar mais ou menos daquele jeito. Não fica um bloqueio, né? Na vida da pessoa em função disso. Porque está ausente mesmo aquela área, né, dentro da planta. Claro que o Exatamente. ideal seria a gente fazer um Feng Shui antes de construir o imóvel. Esse seria o sonho dos sonhos, mas muitas vezes isso não é possível. Mas dá para a gente harmonizar de alguma maneira depois que está pronto. Não é isso, Sônia? Exatamente. Muitos arquitetos aqui no Brasil já têm essa preocupação. Muitos, ou eles trabalham já com Feng Shui, têm curso de Feng Shui, ou então eles trabalham junto com o consultor, né, para poder Desenvolver o projeto. evitar, exatamente, evitar qualquer problema. Não são todos, né, que têm esse conhecimento ou que querem fazer isso, mas alguns já têm essa preocupação. E você pode falar um pouquinho sobre as outras áreas do Baguá, né? São as áreas Sim. do Então símbolo. Então você tem a área do trabalho que representa o trabalho, ela é especificamente, não necessariamente a área da entrada, porque às vezes você pode ter na área, dependendo de onde que está a sua porta, né, tanto no apartamento quanto na casa, não necessariamente é a área do trabalho, mas a parede da porta da entrada é a área do trabalho, ela representa a área do trabalho. E dependendo de onde está a porta, ela pode ser a área de amigos ou a área de espiritualidade. Então, o trabalho, ele representa o seu trabalho, então a fluidez, por isso que ele é um elemento água, né? Aí você tem a área da espiritualidade. A espiritualidade não necessariamente é a religião, né? Exatamente, é a sua espiritualidade. Como que é você Com a com sua você, fé. com a sua fé, né? Tem a área da família. Eu fiz um Feng Shui, não era aqui em São Paulo, a pessoa ia para outro lugar e ela queria engravidar. Então, você pode colocar objetos para que isso aconteça, ativar a área da família. Então, é muito interessante isso. A pessoa realmente teve filhos e tal, mas é bem interessante. Então, como que é a área da família para você? Então, ativar isso, às vezes a área da família, ela pode estar um pouco em bloqueio, pode ter muita briga, alguma coisa, e você pode harmonizar, né, dentro dessa área na sua casa. Tem a área da prosperidade, né, que é a prosperidade de um modo geral, não é só a prosperidade no dinheiro, né? Então, como que é a sua prosperidade, né? Como você prospera na vida, né? Então, ela está relacionada a todas as áreas da sua vida, não só a dinheiro, né? Tem a área do sucesso, que também ela está relacionada a todas as áreas da sua vida. Então, qual é o sucesso? Não só no trabalho, mas na sua vida pessoal, na sua vida familiar, com os amigos, né? A área de relacionamento, que são os relacionamentos em geral, né? Então, as três áreas nobres são a área de prosperidade, sucesso e relacionamento. Geralmente, elas estão no fundo da casa. Então, quando você entra para uma casa, você está olhando para a área de trabalho, Ela fica oposta, espiritualidade né? e amigos. Ela fica oposta, né?
A área as de áreas. entrada. E muitas construções têm banheiro na área de sucesso, que a água não pode estar lá, Porque é uma né? área de Um fogo, banheiro né? é uma área de fogo, então você está colocando um banheiro numa área de sucesso. É, às vezes pode estar, mesmo na área de saúde, tem muitas construções que o banheiro está bem no centro, que é é a mesma coisa o caso Elevador. do elevador, né? Ele é prejudicial, porque o elevador é um buraco, o banheiro ele leva detritos, então na área da saúde, tudo bem, tem cura, tudo tem cura, né? A única coisa que não tem cura mesmo é quando você tem uma área faltante e não tem nenhuma área em volta que possa fazer essa cura. Mas tudo tem cura, mas e depende também sempre da observação da pessoa que está morando lá, né? Aí depois a gente tem a área da criatividade, que é a criatividade no geral, né? A criatividade no seu trabalho. Falando em criatividade, é muito interessante. Vocês podem até perceber, quando você está trabalhando de frente para uma parede, é muito diferente do que você está trabalhando de frente para uma janela. A parede, ela te limita. Então, vocês podem perceber, crianças não vão conseguir fazer lição de frente para a parede. Elas vão se deslocar e é muito natural de criança. Elas saem e vão para perto de janela, olhar para a janela. Por quê? Porque você tem um horizonte, você tem uma coisa aberta. E é isso que traz a criatividade. Abre sua mente, né? Então é muito interessante isso. Quando agora que a gente está no confinamento, para trabalho, tudo, às vezes a pessoa precisa, né, de uma solução. Se ela estiver olhando para a parede, se não tiver como trabalhar de outra forma, tudo bem, trabalha para a parede, mas se tiver que arrumar uma solução, olha para a janela, que lá que vai conseguir esse discernimento e achar uma solução para isso. Né? Foi um quadro Temos também de uma paisagem, né, que dá essa amplitude que talvez ajude. Mas geralmente a parede ela faz isso, Ela né? Ela está limita, meio né? que ela tá limitando. Né? Tem a área dos amigos que são tudo que é o que você almeja, né? A diversão, até as viagens, ela tá ligada nessa área. Então é uma área assim também que uma área faltante pode não ter amigos, pode não ter assim projetos de viagens, projetos de diversão, né? Então isso daí também pode limitar a pessoa. Então são todas essas áreas que é a área da nossa vida, né? Que um imóvel pode auxiliar ou bloquear, né? Dependendo de como está a harmonia E para desse cada uma lugar. dessas áreas tem objetos específicos que a gente pode colocar e que não deve colocar, né, Sônia? Que eu me lembro de Isso, alguns detalhes importantes. Então, por exemplo, eu me lembro de você falando assim, ó, na área do relacionamento, não põe nada pontiagudo, não põe nada cortante, não põe nada que espeta, que é para exatamente. não danificar Não os ter relacionamentos, não briga, ter né? briga, não ter problema nesse Exatamente. sentido. E assim, trabalha com coisas impares, né? Porque vai trazer essa coisa da passividade, Isso. da dualidade, da parceria. E a gente está falando de Exatamente. relacionamento, não é só relacionamento afetivo, né, Sônia? Claro que tem uma Não, não. conotação de relacionamento afetivo, mas a gente está falando de relacionamento de uma forma geral. É importante deixar isso claro também, Exatamente. né? O objeto impar não quer dizer que é o objeto impar em Casalzinho. função do casal, em função de eu me relacionar com o outro, né? Então, esse outro pode ser Qualquer um. qualquer pessoa, né? Então, é muito interessante. E eu tive assim, eu presenciei mesmo um caso que a pessoa ganhou um cactus e colocou na área de relacionamento. E nunca tinha brigado e teve a briga. E eu falei assim, olha,
tira esse cactus. Eu adoro cactus também e fico pensando na minha casa, eu tenho que pôr do lado de fora, porque eu acho ele lindo e tal, mas eu tenho que colocar do lado de fora e um lado bem específico para que não aconteça esse tipo de coisa, né? Então, as coisas pontiagudas, por exemplo, se uma cozinha cai na área de relacionamento, você não pode deixar facas expostas, que tem uns objetos que colocam as facas, não sei se você já viu, que você espeta as facas, elas ficam espetadas, né? Ele não é saudável ficar as facas à mostra. E tem também uns ímãs que ficam as facas assim. Agora, tem um que eu achei, assim, uma ideia infeliz. Eu vi uma vez no shopping. Era o desenho de uma pessoa e a faca estava cravada no coração. Você guardava a faca cravada no coração. Quer dizer, isso daí parece um voodoo, né? É uma coisa assim... Coisa louca, né? Então, tudo assim que remete essas imagens para o nosso inconsciente não é saudável. Então, vamos supor, falando nisso, quadros, por exemplo. Às vezes, teve uma época na minha infância, eu lembro, aqueles quadros de palhaço ou de criança chorando. Essas coisas tristes, você está achando bonito, mas o seu inconsciente remete o quê? A uma imagem de tristeza. Fotos de ruínas, né? Casas arruinadas. Também, eu tive um cliente que o consultório dele tinha essa casa. Era bonito o quadro, tudo, mas a casa em ruína. Então, o que acontecia? Ele não tinha prosperidade no trabalho. Então, tem que ter esse cuidado de o que você vai colocar na sua casa, né? Então, o que significa alguns símbolos, né? Então, tem muitas pessoas que gostam desses símbolos mais estranhos, esquisitos aí, que remete a coisas mais negativas. Então, isso daí é muito prejudicial, não é saudável para uma casa, porque lembra, ela também é um corpo, né? Então ela está absorvendo essa energia, né? E também objetos de pessoas que são desafetos. Então, em algum dia você ganhou uma coisa e gostava daquela pessoa e veio a brigar com essa pessoa. E aquele objeto está lá. Então, toda vez que você olha o objeto, você não está lembrando que o objeto é legal, tá? Você está lembrando da briga da pessoa e que nunca mais falou. Isso também não é saudável. E a gente pode falar também de pessoas, fotos de pessoas que já faleceram, né, Sônia? Que sim, se você deixa ali a amostra pode te trazer tristeza, alguma coisa nesse sentido. Isso. O ideal seria que trouxesse lembranças positivas. Ou que não tivesse lá. Para você trazer lembranças positivas, você coloca um círculo vermelho atrás da foto. E não atrás do porta-retrato, porque você pode trocar o porta-retrato e a foto ir para um outro lugar. É sempre atrás da foto, porque o círculo vermelho, ele representa a vida, né? O vermelho representa o fogo, representa a vida. Então, quando você olhar para essa foto, você vai olhar com carinho, com uma lembrança boa e não com dor, né? Então, para quem gosta de fotos de pessoas já falecidas na sua casa, é bom fazer esse tipo de coisa atrás da foto que vai auxiliar bastante, né? E nada de coisas demais. Quebradas, né, Sônia? Nada Não. de coisas quebradas, trincadas, que você não usa, né? Então, tudo que você não usa, para que está lá? Né? Então, exercer o desapego, porque às vezes a gente acha, um dia eu vou arrumar e não arruma, relógio parado na parede, também não é, né?
tá parando a vida também, né? Então é lógico que às vezes você tem uma foto, né, de um relógio, tudo bem, isso daí né, é uma imagem e tal, mas um relógio que realmente que ele parou, ou se não dá para consertar, tira ele do lugar, né? Coloca alguma outra coisa, pendura alguma outra coisa para que não tenha esse processo do relógio parado. Toda hora você vai olhar, ele está parado. É como se você falasse assim, bom, imaginasse assim, está parada a vida também, né? O dia está parado, né? Então não é saudável, né? Sabe que Tem eu tenho muitas. quero contar uma experiência de relógio. Lá no consultório, tinha um relógio que ficava num determinado lugar e ele ficava variando o horário. É muito louco. Mas a gente trabalhava com muita energia ali. Era um ponto onde a gente trabalhava, fazia mesmo trabalhos energéticos no sentido de uma energização, de harmonização, regular chakras, enfim, trabalhos energéticos. E o relógio ele ficava quase que embaixo da maca ali. E era muito maluco, porque você olhava, ele estava funcionando perfeitamente. Quando terminava a sessão, ou ele tinha parado, ou ele tinha adiantado. E o quanto a energia influencia também no funcionamento do relógio. Tivemos que trocar o Exatamente. relógio de lugar. É muito, muito interessante. Então, o quesito energia é muito importante, né? Então, a gente precisa pensar muito nisso. Por exemplo, debaixo de uma cama, você vai dormir. Debaixo de uma cama tem o quê? Tem documentos antigos, tem coisas que você não usa mais, objetos, roupa, sapato. Como que você vai dormir debaixo dessa cama? Tendo coisa debaixo dessa cama, né? Então não vai dormir bem. Então um quarto ele tem que estar livre, ele tem que estar organizado. Você vai dormir num quarto bagunçado, como que você vai dormir, né? Como que vai ter esse relaxamento, né? O seu corpo vai relaxar, sua mente vai relaxar. Então, tem muitas coisas que a gente usa, né? O bom senso, nesse sentido de tá fora do lugar, vamos colocar no lugar. Ah, não dá para pôr nesse momento, não vou entulhar numa porta, vou guardar em algum cantinho que não vai atrapalhar e depois, futuramente, eu posso arrumar. Não é também ficar neurótica e tá tudo, nesse momento, tô fazendo uma reforma, tá essa bagunça. Tá uma bagunça por uma boa causa, né? Você está fazendo a reforma, e aí depois ele vai ficar tudo no lugar. Então, naquele momento ainda fica. Bagunçado. Eu lembro que quando eu me mudei, eu deixei muito tempo umas coisas fora de lugar, principalmente na lavanderia e na cozinha. E aí um dia eu falei assim, nossa, já faz tempo que tá isso assim, né? E eu não estava percebendo que isso daí estava segurando os meus clientes, né? Quando eu liberei tudo, eu comecei começaram a ligar cliente. Eu falei, gente, eu falei assim, eu só tirei as coisas né? Muda, né? Arrumei e já modificou a minha clientela. O pessoal começou a ligar, tal, e eu não estava dando conta disso daí. Então, para ver como que é energia, né? Então, às vezes a gente fala assim, não é sugestão. Não é sugestão. A gente não está sugestionado. Realmente, a energia, ela existe e ela faz todo esse movimento. Ela é movimento, né? Então, a gente tem que ter preocupação com isso. Vamos falar de casal, né? Casal, quando você mora com alguém, não necessariamente está casado, pode ser dois amigos, dois irmãos, pode ser independente. Se as duas pessoas estão dentro do local, elas têm que estar em comum acordo com as coisas, porque vamos supor, você coloca um vaso na sala e aquela pessoa não gosta daquele vaso naquele lugar. Vai ter atrito, né, de energia. Então, uma pessoa gosta, a outra não gosta. E aí tem esse atrito de energia, aquele lugar não vai ficar com uma energia boa. As pessoas não vão se sentir bem lá perto, mesmo essas pessoas que moram não vão conseguir ficar lá naquele pedaço. Então, quando você está morando com pessoas,
principalmente que tem poder, né, de atuar dentro da casa, não digo filhos, nada, porque às vezes o filho, ele tá lá naquele momento e quem manda é você, né? Agora, e no quarto dele, tudo bem, você tem que respeitar o quarto dele, mas as outras áreas da casa tem que estar em comum acordo. Gente, eu tô falando do filho, me desculpem, Pequeno, né? né? Às vezes o filho ele tá, mas assim, tem que estar em comum acordo. Eu digo filho criança, né? Porque às vezes a criança ainda não tem o poder De de decisão, né? opinar, né? De decisão. Desculpem, é que às vezes vem na minha cabeça de um jeito e eu... Então, o filho adulto também, ele tem a pode opinar assim, não, mãe, não gosto disso. Aí você tenta modificar, porque quando as duas pessoas não estão em acordo, entra num atrito, a energia entra num atrito e não fica uma energia boa naquele ambiente, naquele lugar, né? Outra coisa é o fogão, que é muito importante. Não importa em que área o fogão esteja, a área da cozinha, não importa a cozinha, em que área esteja, se ela esteja na prosperidade, na área dos amigos, do trabalho, não importa. O fogão na casa, ele está relacionado à prosperidade, é o fogo, né? Então, trazer a prosperidade para casa. Então, ele tem que estar sempre em bom estado, não pode ficar com boca que não liga, não pode estar com coisas quebradas, botão, alguma coisa assim. E se você não liga, né, não usa o fogão regularmente, usa muito pouco, pelo menos uma vez por semana, ligue todas as bocas e o forno e deixa de 1 a 2 minutos eles ligando, né? Então esse fogo, né, fica ligado para que tenha esse aquecimento, né? A área da prosperidade fique aquecida. Que mais? E o quarto, Sônia? Fala um pouquinho do quarto, né? Da posição dos móveis, que é bem Sim. importante, né? É importante no quarto você não ter uma posição da cama, os pés da cama virado para a porta, né? Antigamente, o que eles faziam? Eles colocavam antes do enterro, nos velórios, eles faziam os velórios na casa das pessoas, né? Então, o morto, ele estava no caixão com os pés para fora da casa, né? Então, como que é dito? Mesmo, né, o Feng Shui é milenar e ele traz isso também, né? Que a porta é a saída do defunto, né? Então, isso daí era uma coisa muito antiga. E você não vai dormir bem, né? Mas não em sentido disso, que é a saída do defunto, mas a porta é uma coisa que quando abre, você tem que estar atenta para quem está chegando, né? Então, você dormir direto para uma porta é como se você não tivesse um relaxamento. Você precisaria estar mais posicionada mais fora da porta do que de frente, para poder ter um sono mais saudável. Não pode ficar perto se você tiver o banheiro junto, né, com uma suíte, né, suíte. Uhum. Se for suíte, não coloque a cama na parede que dá para o banheiro, que não é também saudável, ou que dá para canos, né, canos de água, que também a água, como ela tem fluidez, ela não vai deixar você dormir bem, porque essa corrida aí, a mente da gente, a gente acha que está dormindo, ou então mesmo que está acordada, a gente não está suscetível a nada, a gente está suscetível a tudo. O cérebro, ele está se ligando a tudo, né? Então, mesmo um barulho lá fora de carro, de uma buzina, alguma coisa, você está absorvendo. A gente está aqui, está falando, mas algum cachorro está latindo lá fora, tem a coisa, a mente, ela está absorvendo tudo isso. E à noite não é bom, não é saudável à noite você absorver tudo isso, né? Dormir
com televisão ligada, morar em locais, às vezes, infelizmente não dá, mas morar em locais muito barulhentos, coloca aquele protetor de ouvido para que ele não tenha tanta essa Tanta absorção influência, né? não tenha essa influência, né? Uhum. Então, tudo isso é muito importante, né? Então, o quarto tem que estar sempre bem confortável. E é interessante isso que você está falando, porque às vezes as pessoas dormem, né, enfiadas dentro do guarda-roupa, né, com aquelas E prateleiras, né, o quanto isso também é prejudicial, né, Sônia? é Porque muito não... prejudicial as prateleiras em cima, né? Então, teve uma época aí, ainda tem, que o pessoal embute a cama em cima. Quer dizer, é funcional, mas não é Saudável. saudável. Porque nada que esteja em cima da nossa cabeça fazendo uma pressão é saudável. Por exemplo, esses armários, às vezes vigas de casa, quando você tem viga em cima, eu tive uma cliente que ela trabalhava, tipo, não era bem porão, mas era um andar meio Subsolo, assim. subsolo, e tinha viga, e ela trabalhava bem em cima da viga, e ela tinha dores assim terríveis, né? Então eu falei, olha, tenta posicionar fora dessa viga, porque não é saudável. Então a viga, ela exerce uma pressão. Quando você tem viga numa casa exposta, ela exerce uma pressão. Então o que você precisa fazer? Fechar. Ah, não dá para fechar com, sei lá, não tem dinheiro para pôr gesso, nada. No momento, fecha com pano, com tecido, para que você nivele a viga. Uhum. Casas irregulares também. Então, às vezes você tem um terreno que ele como chama aquele formato lá? De subida, barranco, essas coisas. Não, ele não é totalmente quadrado, ele forma às vezes alguma Ah, tá. ponta, sabe? Quando ele é irregular. Isso também, você se você, eu tive um cliente assim, nossa, você tem a parede, ela não é totalmente, ela é irregular e ela também vai diminuindo, sabe? Então você não tem a parede, ela não está reta. Eu já entrei numa casa que eu fiquei até meio zonza. Era toda assim em formato de losango, uma Uhum. casa quando é formato de losango. Nossa, isso daí eu não sei como uma pessoa consegue morar lá dentro. Eu quando eu entrei na casa, eu não conseguia nem ficar. A cabeça ficava, não sei se é por tanta sensibilidade já de trabalhar com Feng Shui, né? A cabeça não ficava boa. Também tem que fazer as curas, né? Você tem que acertar com alguns materiais, com cristais, tudo que você para acertar como se como se aquilo fosse uma forma quadrada, né? Barrancos também. Você morar quando a rua é alta e a casa é mais para baixo, né? Isso também não é muito saudável, né? Em termos de prosperidade e tudo. Não tem opção, tem alguma cura para fazer, né? A gente faz as curas também com os cristais, né? Como se elevasse a casa na altura da rua. Então, tem muita coisa interessante no Feng Shui que a gente observa, começa a perceber, né, que é importante fazer. E são muitos detalhes, mas são pequenos detalhes que você pode fazer na sua casa e que pode mudar bastante a A energia. energia. E muda mesmo, né, Sônia? Assim, eu tenho uma experiência incrível nas minhas casas, no consultório, porque fica tão harmonioso, as pessoas entram e elas sentem essa energia. Ai, que gostoso que tá aqui, mas é porque tá tudo no seu devido lugar. E assim, com coisas mínimas, né? Com detalhes mínimos que a gente trabalhou. Exatamente. Então é incrível como pode mudar a energia de um ambiente. Eu já tive casos assim, que a pessoa mudou só a mesa.
né, na sala, no escritório. E fez todo o sentido. Então, a gente estava falando da cama na frente da porta, uma mesa de escritório na frente da porta, a pessoa não trabalha direito, ela não se concentra, ela toda hora ela está meio que assustada, não consegue se concentrar. Então, a pessoa estava nesse sentido, né? A posição, a mesa na frente da porta. Aí a gente modificou, a pessoa começou melhorou a, a concentração dela em função disso. Então é muito importante, né, a gente observar essas coisas. E não é nem de frente nem de costas, né, Sônia? Porque também ficar de costas para a porta é péssimo, né? Também é prejudicial. A gente tem que ter sempre o domínio da janela e da porta. Então, se você puder ficar de frente, mas não, pode ficar até de lado, mas não na Não frente da completamente de porta. frente recebendo. Exatamente, e nem de costas para a janela e nem de costas para a porta. Então, se posicionar de uma forma que dê para você ter o domínio, mas também não ficar nem de frente nem de costas. Uhum. É muito importante. Nossa, muitas dicas interessantes, né, Sônia? Muitas dicas importantes. Vou querer que você volte para a gente falar depois detalhadamente de cada um dos cômodos. Pode ser? A gente pode Sim, marcar uma outra vez? sim, E vamos para a gente sim. finalizar, você pode falar, assim, a pessoa pode fazer o Feng Shui tanto num cômodo só quanto no ambiente todo, né, Sônia? Sim, Existe essa você possibilidade. pode, existe. Então, o Feng Shui você pode fazer num terreno. Vou construir, quero saber como que é esse terreno. Então, já pode ver desde o terreno e pode fazer na casa inteira ou pode fazer num cômodo. Eu tive clientes que quiseram fazer só no quarto do filho, ou no escritório da casa. Então, vai depender de cada um, né? Você fazer Então, tudo que você posiciona numa casa inteira, você pode posicionar num cômodo. Então, se você está dentro da área da prosperidade, é um quarto, dentro desse quarto também você pode fazer todas as áreas dele, né? Em função, mesmo que ele seja na área da prosperidade, você ativa ele como prosperidade, mas você pode harmonizar em todo o baguá dentro desse quarto, né? Então é bem interessante, fica bem harmonioso e auxilia, sempre vai auxiliar. É muito legal. Gente, vale muito a pena, porque muda a energia da casa e das pessoas, porque uma coisa influencia na outra, né? As pessoas vão influenciar na Sim. energia da casa e a energia da casa vai influenciar nas pessoas. Então, isso estando harmonioso, tudo flui perfeitamente. Eu tive retorno de clientes que melhoraram, o casal melhorou bastante a comunicação, né, o entendimento, crianças que se acalmaram, né, depois que foi sobreposto os móveis, tudo feito o Feng Shui, escritórios, consultórios, que o fluxo da energia, o fluxo dos clientes melhoraram, aumentaram. Então, é muito. Você consegue ver, você consegue perceber a mudança, né? É muito clara a mudança tanto e até às vezes a mudança, essa mudança de energia, por exemplo, numa empresa, num consultório, ela muda até a característica, né, dos clientes, não no sentido ruim, mas melhora, né? De Melhora harmonizar, né? a harmonização, os próprios clientes que já frequentam melhoram ainda, sentem mais, né? A mudança do ambiente é muito interessante. Até dos funcionários, né? Numa empresa, é Sim, incrível a mudança. sim. Teve um caso que, por isso que eu falo que a área nobre, se o dono da empresa não tiver numa das áreas nobres e tiver um funcionário, quem vai mandar é o funcionário, né? A Então gente passou por você, isso, né, Sônia? A gente foi sim, numa empresa onde isso acontecia, né? isso. Então você pode
o funcionário pode tomar conta, sim. E num apartamento também. Um filho, se você tem uma opção de não colocar o filho numa área nobre, num quarto que está na área nobre, e colocar um filho numa outra área, é melhor em termos dele te Ocupar o respeitar, lugar dele, né? ocupar o lugar dele. Agora, se ele estiver numa área nobre, por exemplo, os pais têm o quarto na área dos amigos, por exemplo, e o filho na área da prosperidade, do sucesso ou do relacionamento, quem vai mandar naquela casa é a criança. Isso daí é muito muito nítido, né? Aí quando você muda de lugar, a criança passa a te respeitar, começa a entrar no lugar dela e os pais no lugar deles, né? É bem interessante isso, e acontece isso também em empresas, escritórios. Então é bem importante saber essas localizações, né? Ai, que bacana. Sônia, ó, um prazer enorme. O tempo passa muito rápido. Quero te agradecer muito por você ter estado aqui para falar um pouquinho dessa maravilha do Feng Shui. E a gente vai combinar de você voltar para a gente falar de cada uma das áreas, porque daí você pode focar em áreas específicas para ajudar as pessoas, né? E as pessoas Tá também podem bom. mandar dúvidas, perguntas, porque daí a gente já vai preparando o Isso. material para quando a Sônia voltar. Exatamente. Ai, Sônia, Agradeço, foi muito legal a nossa conversa. Espero que eu possa ter auxiliado alguma coisa, os seus ouvintes, né? E eu muito. estou à disposição. Vou deixar seus telefones aqui, seus contatos, para vocês entrarem em contato aí com a Sônia, falarem com a Sônia, porque vale muito a pena, gente. É incrível. E você está atendendo online, né, Sônia? Agora, Estou nessa atendendo época online. de pandemia, dá para fazer o atendimento online e quando tudo isso melhorar, ela pode pessoalmente fazer aí a verificação. O pessoal que eu estou atendendo online, eles estão fazendo, passo todo o relatório, tudo eles estão fazendo, tirando dúvidas, e aí quando voltar, sair da pandemia, a gente faz a visita normal, sem problema. Sônia, brigadíssima, gratidão enorme, um beijo para você no seu coração, prazer enorme ter você aqui. Um beijo, o prazer foi meu e agradeço.